Fala galera, tudo certo? Vamos lá para mais um exercício sobre simetria. Esse exercício é um pouquinho mais elaborado, tá? Então vamos lá. Represente no plano cartesiano o triângulo cujos vértices são dados pelas coordenadas A, menos 5 e 6, B, menos 7 e 2 e C, menos 2 e 4. Então eu vou marcar os pontos primeiro, depois eu vou dar nome para eles e vamos construir esse triângulo, ok? Vamos lá. Ponto A, menos 5 no x e 6 no y. Lembra? A primeira coordenada é o x, a segunda coordenada é o y. X, eixo horizontal. Menos 5, com 6 de altura, que é o y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai estar aqui. Menos 5 e 6. Ponto A. Ponto B, menos 7 no x e 2 no y. Menos 7 no x e 2 no y. Está aqui. Menos 7 no eixo x, 2 no eixo y. E por último, menos 2 no eixo x e 4 no eixo y. Então, menos 2 no x com 4 de altura. Ok? Vamos marcar... Não vou marcar primeiro não. Vou primeiro fechar os lados do polígono. Ok? Então vamos lá. Vamos unir aqui esses 3 pontos. Pronto, fechamos o triângulo. E agora eu vou marcar as coordenadas. Ok? Então, o A, menos 5 e 6. O A é esse ponto que está aqui mais em cima. Ponto A. Ponto B, menos 7 e 2. Então, esse aqui é o nosso ponto B. E ponto C, por último, aqui. Ok, então a primeira parte do nosso problema está feita. Construímos o triângulo ABC no plano cartesiano. Item A. Represente no mesmo plano cartesiano o triângulo A', B', C', simétrico ao original segundo o eixo X. Vamos lembrar que a simetria de reflexão é a simetria que funciona como se fosse um espelho. Então, a principal característica dela é ter um eixo de reflexão ou eixo axial, e o objeto, ou o polígono nesse caso, ele vai ficar refletido em relação a esse eixo. O nosso eixo de simetria é o eixo X, então é o eixo horizontal. Ou seja, tudo que está acima do eixo X vai ser refletido como se fosse um espelho abaixo do eixo X, ok? Então eu vou marcar os pontos primeiro. Vou chamar de ponto, vou começar pelo ponto A. Então, o ponto A, ele está 6 unidades acima do eixo X. O reflexo do ponto A, que vai ser chamado de ponto A', vai ficar 6 unidades para baixo do ponto X. Então, ele vai ficar aqui. O ponto B, 2 unidades acima do eixo X. O B', 2 unidades abaixo do eixo X. Então, a distância que você tem até chegar ao eixo de simetria, ela tem que ser projetada depois que você passar do eixo de simetria. Então, ela é projetada do outro lado. Então, ponto C, 4 unidades acima do eixo X. Ponto C', 4 unidades abaixo do eixo X. Já vou fechar o polígono aqui primeiro e depois eu marco os vértices, os nomes dos vértices, ok? Pronto. Então, vamos marcar agora aqui os nomes dos pontos. Então, ficou aqui o ponto mais alto era o A, então o ponto mais baixo fica sendo o ponto A'. Aqui nós tínhamos o ponto B, então aqui a gente passa a ter o ponto B', que é simétrico de B em relação ao eixo X, e aqui ponto C'. Pronto. Então, item A, resolvido. Represente no plano cartesiano o triângulo A', B', C', simétrico ao original segundo o eixo X. Então, está aqui representado, ok? Bom, vamos para o B, item B. A partir do triângulo A', B', C', represente o triângulo DF obtido após a translação de 7 unidades para a direita ao longo da reta paralela ao eixo X. Ou seja, o eixo X está aqui. Qualquer reta que também seja horizontal, podem até ser essas linhas da malha quadriculada. Elas são paralelas ao eixo X, todas as retas horizontais. Então, nós vamos fazer uma translação desse polígono A', B', C', 7 unidades para a direita. O que isso significa? Significa que o vértice A', ele vai ser deslocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Deixa eu aproveitar e já marcar. Porque assim a gente ganha tempo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repara que a coordenada x dele era menos 5. Menos 5 mais 7 vai dar exatamente 2. Repara também que ele vai continuar sendo aqui embaixo, porque a altura não mudou. Ele poderia pedir para você deslocar também, fazer a translação para cima ou para baixo, o que ia mudar a altura do polígono. Como ele não pediu, então você vai fazer um deslocamento horizontal dele. Ponto B, também 7 unidades. Ele estava no menos 7. Menos 7, deslocando 7 unidades horizontalmente aqui, ele vai parar na linha do zero. Então, na linha vertical do zero é onde ele vai parar. Aqui seria o nosso ponto E.
E o ponto C, ele estava no menos 2 mais 7 unidades, ele vai parar lá no 5. Já vou fechar esse polígono aqui e aí nós vamos fazer uma observação importantíssima a respeito dele logo depois. Podem perceber que a forma e o tamanho desses 3 polígonos, eles não mudaram. O que mudou foi a posição e o que mudou aqui foi o reflexo, né? Foi que esse belinha, a linha belinha, C' é reflexo do ABC. Ok? Mas a forma e o tamanho são os mesmos. Informação importante a respeito desse item B que nós estamos fazendo agora, tá? Repara que a sequência de vértices, a linha belinha, C', ela vai ser substituída pelo DEF no triângulo que sofreu a translação, no simétrico por translação. Ok? O A', ele vai ser substituído pelo D, pelo vértice D. O vértice B, o B', vai ser substituído pelo E e o C' pelo F. Então, essa sequência de pontos ela é importantíssima. Se você não fizer dessa maneira, já vai estar ali meio que meio certo ali, tá? Então, aqui o A' vai ser substituído pelo ponto D. O B' vai ser substituído pelo ponto E. E o C' vai ser substituído pelo ponto F. Pronto, galera. Então, item B resolvido. Bom, agora vamos para o item C. Complete a tabela com as coordenadas dos vértices dos triângulos solicitados. Então, vamos lá. Triângulo A', B', C'. Marcar aqui o A'. Maiúsculo, né? Ponto é sempre maiúsculo, ok? O A' é esse apóstrofo que você vai fazer. Abre parênteses e marcar as coordenadas. Então, ficou o A', menos 5 e menos 6. Então, ficou menos 5 no X, menos 6 no Y. Como é que eu vejo isso? Bom, eu vejo o ponto A' está aqui. Então, eu olho, a primeira coordenada vai estar lá na linha do eixo X, na linha vertical que cruza com o eixo X. Segunda coordenada, na linha horizontal que cruza com o eixo Y. Então, menos 5, menos 6. B'. Abre parênteses. B' ficou menos 7 no X e menos 2 no Y. Então, ficou menos 7 e menos 2. C'. C'. Ficou no X fica menos 2 e no Y menos 4. Então, menos 2, menos 4. Ok. Agora nós vamos para o D, E, F. Então, vértice D. Ficou coordenadas no X, ficou 2 e no Y menos 6. Então, 2 aqui no eixo X e menos 6 no Y. Então, 2 e menos 6. E. Ponto E. Ponto E, coordenada 0 no X e menos 2 no Y. Então, 0 e menos 2. 0. Repara que saindo do ponto E, olhando lá para o eixo X, você vai passar na linha do 0, ó, bem no meio do eixo X aqui, na linha divisória, tá? Que divide a parte positiva da negativa. E ponto F. Ponto F de coordenada 5 no X e menos 4 no Y. Então, ficou 5 no X e menos 4 no Y. Fechou, então, aqui. Preenchemos a tabela item C. Item D. Essa composição de transformações é um exemplo de reflexão deslizante? Primeira coisa, o que é uma reflexão deslizante? Você já deve ter imaginado, né? É uma reflexão e além de você fazer a reflexão, você vai fazer um deslizamento da figura. Ok? Então você vai fazer duas, é uma transformação combinada, a gente chama. Ok? Por quê? Você vai fazer duas transformações. Primeiro a reflexão e depois você vai fazer o deslizamento. E o deslizamento é a mesma coisa que translação. Então você vai fazer uma translação. Só que para ser reflexão deslizante, ela tem que ter uma característica importante, hein, galera? Que é o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui. Eu já vou até fazer aqui, ó. Aqui. Deixa eu fazer um traço mais fino um pouquinho. Mas tá aqui, ó. O eixo de reflexão é um eixo horizontal. É o eixo X, tá aqui. É um eixo horizontal. Vou fazer colorido para ficar um pouquinho melhor. Então tá aqui, ó, de novo. O eixo de reflexão da forma foi o eixo horizontal, o eixo X. Ok? A direção de translação da forma, ou seja, quando você deslizou a forma, eu vou fazer verde aqui, ó.
a forma ela também foi deslizada na horizontal. Então, para ser reflexão deslizante, tem que ocorrer exatamente isso aqui. A sua direção de translação e o seu eixo de simetria, eles têm que ser paralelos. Eles não podem se cruzar. Eles têm que ser paralelos. É exatamente o que aconteceu aqui. Perceba que a reta vermelhinha, mesmo que você prolongue essa reta, ela não vai se cruzar com essa semirreta verde. Ok? Então, as duas elas são paralelas. E para ser reflexão deslizante, é isso que tem que acontecer. A direção de translação ela tem que ser paralela ao eixo de reflexão. Ok? Eixo de reflexão vermelhinho, direção de translação aqui, ó, e o sentido verdinhos. Ok? Então você vai marcar isso aí, você vai escrever isso aí. Ele pediu para você julgar se é verdadeiro ou falso, né, se é sim ou não, e justificar. Então você vai escrever sim. Sim, pois a direção de translação é paralela ao eixo de reflexão. Pronto. Escrevendo assim já está ótimo. Não preciso escrever mais nada. Ok? Então fechou. Bom, por último agora item E. Observando os triângulos ABC e o DEF, o que se pode notar entre as coordenadas do vértice ABC e suas correspondentes DEF? Vamos lá, ó, eu vou marcar de novo aqui do lado. Ó. Talvez eu já devesse ter deixado marcado aqui, né? Então vamos lá para o A primeiro. Olha o A. O A, menos 5 e 6. Menos 5 e 6. B. B, menos 7 e 2. Menos 7. Menos 7 e 2. Ponto C. Ponto C, menos 2 e 4. Menos 2 e 4. Ok? O que ele pede para você fazer? Ele pede para que você compare as coordenadas e escreva o que aconteceu. Olhando aqui para a coordenada A, que virou coordenada D depois, ó, porque ela foi depois de sofrer essas transformações, o vértice A, ele acabou vindo aqui para o lugar do vértice D. Ok? Então foi isso que aconteceu. Então, do menos 5 até o 2, foram adicionadas 7 unidades. Do menos 7, que era o B, até o 0, na coordenada X, também foram adicionadas 7 unidades. E aqui, ó, do menos 2 até o 5, 7 unidades. Então, você pode escrever aqui, ó, que foram adicionadas 7 unidades à coordenada X. A coordenada X. Ou abscissa, né? Se você preferir falar abscissa, pode ser também. Foram adicionadas 7 unidades às abscissas. Ok? E em relação ao Y? O Y era 6 e virou menos 6. Ok? Aqui era 2 e virou menos 2. Aqui era 4 e virou menos 4. Então, quer dizer, o Y foi trocado o sinal. Certo? E ocorreu a troca do sinal, ou a inversão do sinal, se você preferir, ou a coordenada do transformado ela é simétrica ou oposta à coordenada y do original, ok? Eu vou colocar assim, ó, ocorreu a troca do sinal da coordenada y, ok? A coordenada y é chamada de ordenada, então você até poderia colocar, ocorreu a troca de sinal das ordenadas. Ok, então galera, foi aí mais um vídeo sobre simetria, um vídeo um pouquinho mais complexo, ok? Um exercício um pouco mais elaborado, tá? Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, curtissem o vídeo, por favor, compartilhem o vídeo e até o próximo vídeo, galera. Muitíssimo obrigado, até mais. Tchau, tchau.